Olá, amada hermana em Cristo Jesús, amados hermanos, quienes de alguna manera vão assistir este video, vão a dar-se conta desta gravação. Eu quero aqui falar especificamente a los hermanos católicos, amém? Mis amados hermanos católicos. Quero dizer-lhes que los amo muito, tenho muitos amigos, conhecidos, incluso familiares que são católicos, amém? Muitos de los quais não são praticantes, como a maioria, verdade? Pero alguns praticam todavia. Muito bem. Então, quero com isso hacerles entender que tenho o maior respeito e o maior carinho por vocês. Amém? Somos hermanos em Cristo. Há algumas diferenças doutrinales enquanto a la adoração, enfim, entendimento da palavra, pero de isso não quero falar especificamente, amém? Sabemos das diferenças que há, de dogmas, de sacramentos, enfim, de doutrinas, diferenças de doutrinas. Pero Deus para nós outros é o mesmo, Jesus é o mesmo, a cruz e a sangue de Cristo é o mesmo, amém? As diferenças não deviam, por lo menos, ter esse poder de separar-nos, verdade? Porque adoramos definitivamente o mesmo Deus, amém? Com diferentes formas de hacerlo. Então, se não quero entrar nesta linha da doutrina, ok? Agora, do tema que vamos falar aqui, estará muito claro para aquele que tem o coração aberto, e eu lhe pido nesse momento que você abra tu coração, amém? Não tenho aqui a pretensão de convencer-te, amém? Não tenho aqui a pretensão que você se convierta, amém? Porque você me vai dizer, eu tenho a Cristo em meu coração, eu creio em Deus, então não vamos entrar nessa linha, tá bem? Não quero demover-te de tu crença, de tu forma de adorar. Quero apenas que você abra o entendimento, melhor, que tu te disponga, ok? Para que tu te disponga, para que tu entendimento pueda ser aberto por el Espírito Santo, não por minha persona, amém? Não tenho esta pretensão, não quero convencer-te de absolutamente nada, pero sim quero dar-te a conhecer algumas coisas que quizás você não conhece. De lo que vamos falar aqui são alguns temas, e um tema muito específico, do que creio que os sacerdotes não falam em la igreja. E se falam, lo hacen de forma superficial, né? Não no sentido de que a gente entenda e busque e lo quiera isto. Por quê? Porque à medida que nós outros vamos entendendo, verdade, os mistérios de Deus em sua palavra, verdade, e como Deus preparou absolutamente todo para que nós outros, seus filhos, entendamos sua palavra e seamos cambiados e verdadeiramente transformados por ela. Amém? Esse é o poder da palavra, ok? E o poder da palavra é este, é que tem um poder tremendo, sobrenatural de transformar o ser humano. Esse é o poder desta palavra. Você tem na Bíblia em sua casa. Há algumas diferenças, porque a Bíblia cristiana tem menos livros que a Bíblia católica. E vocês têm 12 ou 13 livros a mais, chamados livros apócrifos, verdade? Que não entraram no cânon bíblico, mas vocês lo têm aí, bueno, não há nenhum problema. São livros que falam mais especificamente de história, não tem a ver com doutrina, nem com princípios realmente, preceptos de Deus, porque isso vem lá desde o Pentateuco, dos 5 primeiros livros, de la Torá, de los Salmos, de las cartas paulíneas. Há doutrinas, demasiada doutrina para que aprendamos, ok? Então, se esses livros não causam uma influência muito forte em la vida espiritual de um cristiano, tanto é que nós não temos esses livros e seguimos nossa vida e adoramos a Deus, amém? Pero não é disso que vamos falar. Então, eu quero dizer o quê? Do poder de la palavra, o poder que a palavra tem para transformar o ser humano. A Bíblia diz, o Senhor disse sempre, e desde o princípio o Senhor habla del Espírito, de seu Espírito Santo. É o Padre manifestado de 3 formas, verdade? Não são 3 deuses, é apenas um solo Deus manifestado de 3 maneiras: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Então, se
esta que dicen ser la tercera persona de la Trinidad, no es la tercera persona, es una persona, amém? Es Dios, el soberano, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay primera, segunda, tercera persona. Pero, por questões de entendimento, as pessoas utilizam essa forma de se expressar, na verdade? É o primeiro da Trinidade, é o segundo da Trinidade e o terceiro que é o Espírito Santo. Pero não há primeiro, nem segundo, nem terceiro, é um solo Deus soberano, amém? Pero com três tipos de manifestações. Por exemplo, veja você e veja eu. Eu sou uma sola pessoa, não há divisão, não há três Pedros aqui, amém? Pero há espírito, há alma e há corpo, ok? Então, el água tem três formas de se ver água, sentido em gasoso, em líquido e essa se me olvidou, vês? É líquido, gaseoso e se me olvidou, não importa, tá bem? Três formas de manifestação, amém? Ok? Na forma de gelo, verdade? Então, que sucede, hermanos? Quero que você entenda isso. Eu quero falar do Espírito Santo nesse momento, amém? Dele eu quero falar. E entendo que dele a igreja não habla muito, não aborda muito esse tema de uma maneira profunda, no sentido de fazer com que o cristiano católico busque o Espírito Santo e lo receba. Não necessariamente lo receba, porque se recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está na pessoa. Amém? Então, se os católicos têm o Espírito Santo, claro que têm. Adoram a Jesus, como não vão ter o Espírito Santo? Evidentemente que têm. Pero há algo que nós devemos entender, e aí está a grande diferença. Quizá, no momento que vamos falando de esto, eu quero que você ative a curiosidade em tu coração. Quero sembrar uma curiosidade em tu coração. Por que razão um cristiano evangélico empieza a ir à igreja, já seja um drogadito, um assassino, um adúltero, um ladrão, um borracho, uma pessoa que tem uma vida totalmente desordenada, que vem de um mundo de pecado, de maldições generacionais, de uma vida totalmente desregrada e desordenada. Esta pessoa começa a ir para a igreja cristiana evangélica, certo? E aí vai seguindo, vai caminhando, vai aprendendo, passa por um discipulado, é bautizado em las águas, vai tendo conhecimento da palavra, a gente lo mete em um discipulado, em uma enseñança mais personal, e a igreja cristiana tem esta característica em que estudamos muito a Bíblia, leemos e estudamos a Bíblia, queremos aprender, queremos saber o porquê das coisas, não a temos aí apenas para abrir de domingo na igreja, não. Nos gusta porque é necessário para nós outros, porque reconhecemos o poder transformador desta palavra esta e Bíblia esta que lo único que há de diferença são os livros apócrifos, pela doutrina, a enseñança, a palavra de Jesus, as enseñanças de Cristo são as mesmas em la Bíblia católica e em la Bíblia cristiana, ok? Os diálogos são os mesmos. Muito bem. E que estava dizendo eu? Que a pessoa começa a ir para a igreja e com o passo do tempo vai sendo liberta, entende? Nós utilizamos essa forma de falar. Vai sendo liberta de todos aqueles pecados, de todas aquelas coisas que a pessoa praticava, verdade? E o borracho deixa de tomar, é livre, é liberto do vício. E o drogadito, tarde ou temprano, vai sendo liberado daquele vício, verdade? Aquele que sofre enfermidades vai recebendo sanidade, pero me refiro mais à maneira de viver, verdade? Vai abandonando os vícios, vai abandonando a mala vida que ha tenido em toda a sua existência. Enfim, essa pessoa vai sendo transformada e essa transformação não se dá de fora hacia dentro, ok? Não é mediante proibições, não é mediante imposições que a pessoa vai cambiando em sua vida. Esse câmbio, essa transformação se dá de dentro hacia fora.
E quem é que promove essa transformação em la vida do cristiano? Verdade? Que poder é este? É o Espírito Santo, por supuesto. E que hace o Espírito Santo para cambiar, para transformar, para verdadeiramente convertir uma pessoa a Jesucristo? Com seus preceitos, com seu conhecimento, com sua palavra, com seus propósitos, com seus valores e princípios bíblicos. Como é que essa pessoa vai sendo transformada à luz da palavra por o poder do Espírito Santo? Muito bem. Agora a pergunta é: e aí está uma das grandes diferenças entre a igreja cristiana evangélica e a igreja cristiana católica. Ok? As duas são cristianas, ok? A grande diferença está aí, em que o católico, ele é católico e incluso que seja praticante. Alguns são tão praticantes que servem à igreja, verdade? São obreiros em la igreja, não sei como se chama a hierarquia, conosco que é o sacerdote, depois, não sei, não conosco muito a hierarquia, pero servem na igreja, trabalham, prestam seus serviços à comunidade incluso, pero são ativos em la igreja, pero em sua vida natural e normal, verdade? Essas pessoas têm vícios, fumam, tomam, alguns praticam adultério, outros participam de jogos de azar, ou seja, apostas e loterias de coisas, ou seja, têm uma vida secular, né? Envolta em pecado. E a pergunta é: se a Bíblia, a palavra, as doutrinas, os preceptos de Cristo são os mesmos em la Bíblia cristiana e em la Bíblia católica, por que essa pessoa não cambia? Se o Espírito Santo que habita em ele é o mesmo que habita em um cristiano evangélico, que em um evangélico a pessoa é cambiada, é transformada, deixa os vícios, deixa a mala vida, sua vida é ordenada. Muitos vêm com a vida totalmente destruída, vida familiar, conjugal, enfim, e são restaurados, incluso são restaurados, são livres daqueles pecados que causaram a divisão familiar, enfim, outras situações que enfrentam em suas vidas. E por que o católico toma guaro, se droga, adultera, sai da igreja de domingo por la manhã e vai à cantina tomar guaro e emborrachar-se, a golpear a esposa, a traicionar? Ou seja, por que se a Bíblia é a mesma, o Espírito é o mesmo, por que um cambia e outro não? Eu quero sembrar essa curiosidade em tu coração. Quero que tu penses nesse momento, por que esta diferença? Ok? E essa, creio eu, é a mais grande diferença que há. Ok? Por isso les disse no princípio que não vou falar de doutrina, de adoração a Maria ou não, de adoração a los santos ou não. Não vou entrar nesse tema. Vamos falar em la vida, em nossa vida, los cambios que a palavra produz, tem poder para produzir em nós outros. E eu quero que você medite nisso. Eu não estou dizendo que o cristiano evangélico, uma vez que alcançado por Deus e tocado por o Senhor, não volve a pecar. Não. Há cristianos evangélicos que caem em adultério. Verdade? Ou seja, eu estou dizendo que a pessoa é transformada. Ok? Há cristianos evangélicos que se perdem, pecam, porque a natureza do humano, o ser humano tem o pecado em si, a natureza é pecaminosa, entende? Ou seja, nós teremos o Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui, verdade? Que nos transforma de dentro hacia fora, pero seguimos sendo seres humanos, pecando, não pecamos em ações, pecamos em palavras ou pecamos em pensamento, ou seja, o ser humano é ser humano igual para todos. Nada mais que, eu quero que você pense nisso, por que sucede esses câmbios, essa transformação na vida personal de uma pessoa, de um ser humano, de um cristiano, verdade? Me está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Então, a diferença está, e é nisso que eu quero que você ponga-se a pensar agora. Eu vou ler um versículo aqui, e aqui havia falado de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 habla de quando Jesus, né? Habla de la resurreição de Jesus, ok?
Então, Jesus regressou, buscou seus discípulos, verdade? A Bíblia diz em capítulo 20 de Juan, versículo 19, que os discípulos estavam escondidos, atemorizados, porque 3 dias atrás haviam crucificado a Jesus, os romanos e os judíos lo hicieron, verdade? Então, havia toda uma persecução a los que eram del caminho, a los que caminavam com Jesus, a los discípulos de Jesus. Eles estavam escondidos, atemorizados, e disse assim o versículo 19: Quando chegou a noite de aquele mesmo dia, o primeiro de la semana, estando as portas cerradas en el lugar donde los discípulos estavam reunidos, por medo de los judíos, vino Jesús e puesto em meio les dijo: paz a vosotros. Lo primeiro que dijo Jesús quando volvió a verlos, depois de haver ressuscitado, disse: paz a vosotros, paz, tenham paz. E disse: e quando les hubo dicho esto, les mostrou as manos e o costado, e os discípulos se regocijaram viendo ao Senhor. Amém? Acuerde-se que eles estavam a portas cerradas, amedrentados, e de pronto Jesus se põe em meio de eles. Claro, Jesus venia com o corpo glorificado, amém? Não tiveram que abrir a porta para que ele entrara. Ele simplesmente passou por la porta ou por la parede, não sei. Esse mesmo corpo glorificado que vamos nós outros receber quando o Senhor venga para arrebatar sua igreja. Quizá esse é um tema que vamos falar futuramente, o arrebatamento da igreja. Não sei se a Igreja Católica habla desse tema, pero bueno, podemos tocar nesse tema mais tarde. Então, disse, versículo 21, então Jesus les dijo outra vez: paz a vosotros, como me enviou o Padre, assim também eu os envio. Veja bem. E havendo dicho esto, soplou e les dijo, veja o que disse o Senhor, soplou em eles e disse: recebid el Espírito Santo. Amém? A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, e a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amém? Eu não vou falar disso, quero falar da questão do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, irmãos, nós entendemos, o Espírito Santo não habitava em el ser humano hasta que Jesus passa por la cruz, amém? E a partir do momento da ressurreição, de Jesus, que o Senhor asciende ao cielo, o Espírito Santo viene, em livro de Hechos, habla de Pentecostés, verdade? E bautiza aquela gente, bueno. Então, a partir deste momento, hermanos, Jesus estabelece a graça. Hasta então, hasta Jesus ser muerto em la cruz, predominava a lei dada por Moisés, todos seguiam a lei. Então, Jesus é crucificado e estabelece a graça. E a graça significa dizer que Cristo sube ao cielo e envia o novo Consolador, como ele havia dito que ia ser. No livro de João, ele falou claro: eu vou ao Padre, mas enviarei o outro Consolador. E vocês não estarão solos, não quedarão huérfanos. Tá bem? Assim disse no livro de João. Muito bem. Então, Jesus agora viene e sopla em eles e disse: recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo viene e passa a habitar em eles. Muito bem. Hasta aí, tudo bem. Ok. Agora, o livro de Hechos, verdade? Capítulo 1, diz, versículo, vamos a ver, 4, 1:4, diz assim: e estando juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que esperassem la promessa del Padre, la qual les dijo: oísteis de mim. Qual era a promessa del Padre? A promessa del Padre é que o Espírito Santo vendria sobre o ser humano. Amém? Disse em
Vamos a ver aqui, vamos ver, Lucas, vamos a ver. Lucas. Lucas 24, 49 diz: E aqui eu enviaré a promessa de mi Padre sobre vosotros, ok? E Jesus agora, aqui no livro de Hechos, antes de ascender ao cielo, está aí no momento de despedir-se de seus discípulos, verdade? E ele disse que esperassem a promessa del Padre, la qual les dijo: oístes de mim. Qual era a promessa? Em Lucas está dizendo aqui: e aqui eu enviaré a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros em la ciudad de Jerusalém, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Uau, aleluia. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ok? Investidos del poder. Que poder era esse? Vamos a ver, verdade? Disse versículo 5 de Juan 1. Porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Aleluia, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Me está entendendo hasta aqui? Qual era a promessa? É que eles seriam investidos, que o poder de Deus seria derramado sobre eles, ok? Jesus está falando a eles aqui, pero leímos em um livro de Juan, quando o Senhor aparece em eles, em meio de eles, verdade? Estando eles escondidos, a portas cerradas, eles receberam o Espírito Santo. Essa é uma coisa, tá bem? Essa é a diferença. Tu e eu, tu católico, eu cristiano evangélico, temos o Espírito Santo, por quê? Porque adoramos a Jesus, aceitamos a Jesus, creemos que Jesus, a morte na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, amém? E nos perdonou nossos pecados, escreveu nosso livro, nosso nome no livro da vida, somos cristianos, o Espírito Santo habita em nós. Pero aqui não está falando de uma habitação, amém? De habitação é que o Espírito Santo nos convierte a nós outros em seu templo. Somos casa, templo de habitação do Espírito Santo de Deus, tu e eu, ok? Pero aqui está falando de um revestimento, de um derramar de poder de lo alto sobre estes homens. De isso está falando. E Jesus les hace recordar aqui, ó, porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Se acorda que João Bautista, quando predicava, ele dizia, que dizia João Bautista? Vamos a ver aqui em Mateus capítulo 3. Veja João Bautista quando se manifestou predicando a palavra. Disse João Bautista aqui, capítulo de Mateus capítulo 3, versículo 11, disse assim: eu, a la verdade, aqui é João Bautista falando, eu, a la verdade, os bautizo em água para arrependimento. Pero o que viene tras mim, quem é o que venia? Jesus Cristo, verdade? João Bautista vino a preparar o caminho para revelar a Cristo. Aí disse: pero o que viene tras mim, cujo calçado não sou digno de levar, é mais poderoso que eu. Ele os bautizará em Espírito Santo e fogo. Aleluia! Me está entendendo? Então, e Jesus aqui, em livro de Hechos, capítulo 1, versículo 5, está dizendo: se acordem, e ustedes, que João Bautista bautizou com água para arrependimento, pero eu, vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo. É outra coisa, é outro bautismo. Amém? Uma coisa é ser bautizado em água,
E João Bautista bautizou em água la gente, verdade? Incluso bautizou o mesmo Jesus. Jesus foi bautizado nas águas por João Bautista, já tinha o que, 30 anos, né? Depois disso, começou seu ministério, que durou 3 anos, verdade? Pero o bautismo de Jesus habla de um revestimento de poder de lo alto. Aí é outra coisa tremenda. Então, disse o versículo 6, entonces, los que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos ou las sazones que o Padre puso em uma sola potestad. Pero, recebereis poder. Uau! Recebereis poder quando haja venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta lo último de la tierra. Aleluia. Então, se Jesus está dizendo que esse bautismo do Espírito Santo seria dentro de não muitos dias. Acuerde-se que Jesus, ao ressuscitar, quedou 40 dias circulando por Jerusalém, predicando, preparando seus discípulos, fortalecendo-los em la fé, porque eles dariam sequência ao ministério de Cristo, porque eles seriam os apóstolos que nós conhecemos aqui, verdade? Que saldriam a predicar a todo o povo, toda a nação, como diz aqui a palavra, verdade? Sereis testigos em Jerusalém, Judeia, Samaria, hasta o último de la tierra. Amém? Então, Jesus estuvo preparando por 40 dias. Já quando Jesus asciende ao cielo, já eles estavam sabendo o que ia passar, porque o Senhor lhes disse, dentro de não muitos dias. Então, o versículo 13, é o versículo 12, 1:12, verdade? Não, vamos a ver. É o 10, tá bem? Não, é o 9, diz assim, e havendo dito essas coisas, viendo-lo eles, foi alçado, e le recebeu uma nuvem que lhe ocultou de seus olhos. E estando eles com os olhos puestos en el cielo, entretanto que ele se iba, e aqui se puseram junto a ele os 2 varones com vestiduras blancas, 2 ángeles, verdade? Los quais também lhes dijeron, varones galileus, por que estáis mirando ao cielo? Este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros ao cielo, assim vendrá como le habéis visto ir ao cielo. Estão falando los ángeles. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo que subiu ao cielo, um dia vendrá por su pueblo. Amém? Glória a Deus. Diz, entonces, volvieron a Jerusalém. E desde o monte que se chama de Olivar, o qual está cerca de Jerusalém, caminho de um dia de repouso. E entrados, subiram ao aposento alto, donde moravam Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeu, Simão, el celote, e Judas, hermano de Jacob. Acorda que Judas Iscariote já havia morto, verdade? Todos estes perseveravam unânimes em oração e ruego com as mulheres e com Maria, a madre de Jesus, e com seus hermanos. Ok? Muito bem. Vamos ao capítulo 2, tá bem? Não quero estender-me muito, mas quero que você entenda, porque estou aqui falando a grande, mais profunda diferença, se é que podemos dizer assim, sim, profunda diferença, entre o cristiano católico e o cristiano evangélico. Porque há uma transformação de caráter, de vida, de modo de viver em o cristiano evangélico e no cristiano católico. Se nós outros vamos
ler mais profundamente a palavra, vamos a ver que Deus abomina certas coisas que alguns cometem e outros não. E não é que não cometem porque são, não, é porque o Espírito Santo já os convenceu, o Espírito Santo les ensinou, o Espírito Santo les deu a instrução e les abriu o entendimento para saber que certas práticas que hacíamos no passado não podemos seguir haciendo. Ou seja, se éramos borrachos antes de ir para a igreja, esse vício temos que ir nos desvencilhando desse vício. Se éramos adúlteros, fornicários, se nos gostava a violência, enfim, situações que as pessoas veem como normal no mundo, quando a pessoa entrega verdadeiramente sua vida a Jesus e permite ser cambiada por el Espírito Santo e por sua palavra, essas coisas vão saindo da vida da pessoa. Pero por que o cristiano católico toma, fuma, se droga e fazem coisas tremendas que, sabendo a luz da palavra, que a Deus não lhe agrada? Amém? Entenda, não estou aqui fazendo uma crítica, eu quero apenas despertar-te a curiosidade para mostrar-te por que uno cambia por esta palavra e outro por esta mesma palavra não é cambiado. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Não estou criticando, evidentemente que não. Amém? A diferença está em quê? Em la forma de entender quem é o Espírito Santo. Verdade? Qual é o papel do Espírito Santo em la vida de um cristiano, seja católico, seja evangélico. Amém? É o momento que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem as morada dentro de nós outros. Ele não está aqui apenas como um adorno. Ele está aqui para promover os cambios, as transformações por las que o Senhor vai demandar e exigir de nós outros para que mantengamos nossa salvação. Porque eu vou ler aqui dentro de alguns minutos algum passagem de Efésios, e você se dará conta que há coisas, há práticas e pecados humanos que nós outros seguimos cometendo que comprometem nossa salvação. Então, se para que não veamos nossa salvação comprometida, que hace o Senhor? Envia seu Espírito Santo para habitar em nós outros e a partir dele, habitando em nós outros, promover esta transformação. Pero esta transformação não se vai dar sem que nosso entendimento esteja aberto. Porque se eu vou perguntar a um irmão católico, você foi à igreja domingo por la mañana, está bem, adorou, rezou, hizo todo o que tinha que fazer, cumpriu o que tinha que cumprir, tinha muito temor, rezou como tinha que fazer, ótimo. Pero saliste de aí, pegaste uma tremenda borrachera. Saliste de aí, te fuiste a topar com a querida, ou te metiste em um pleito, ou te fuiste a fornicar, enfim. E lo ves como normal, e incluso alguns se jactam por la mala vida que têm, por los vícios, por las coisas que hacen. Verdade? Por quê? Se é uma pessoa que tem temor de Deus, uno sabe que a pessoa tem temor de Deus, e que vai à igreja de domingo e adora o Senhor com integridade de coração, com uma entrega realmente. Pero porque a mesma palavra não lo cambia, não lo transforma. Ok? Porque esse temor que ele disse ter não é suficiente para transformar sua vida. Repito, a diferença está se o Espírito Santo é o mesmo, se a palavra é o mesmo, se Jesus é o mesmo, se o Deus Todo-Poderoso é o mesmo, porque a diferença está no entendimento que temos. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é? Contesta-me, por favor. Quem é o Espírito Santo? Qual é a finalidade, de Deus haver enviado o Espírito Santo sobre ti? Verdade? Tu lo tienes? Sim. Então, por que ele está aí? Você tem alguma relação com ele? Tienes intimidade com o Espírito Santo? Reconoces a ele como Deus habitando dentro de ti? Sabe você que seu mesmo nome diz Espírito Santo? Se habla de santo, tem a ver com a santidade de Deus.
E a santidade de Deus me disse que há práticas que estão em mim, a iniquidade, o pecado, que é a natureza humana que está dentro de nós outros, me disse que isto está contrário à santidade de Deus. Está contrário àquele que habita dentro de mim. Há práticas que hacemos, conscientes ou não conscientes, que entristece o coração dentro de nós outros. A Bíblia mesmo disse: não contristeis o Espírito Santo. Não contristá-lo, porque com práticas, pero a vezes alguns lo hacen sem entendimento, por la ignorância lo hacen, pero estão pecando de qualquer maneira. É pecado igual. Amém? Então, a diferença está em la forma do entendimento. O entendimento não se abriu. E eu quero que você seja despertado nesse momento para hacer-te perguntas e buscar na palavra ou alguém que te instrua, que te ajude a entender que é o Espírito Santo para ti. Qual é o papel do Espírito Santo em tu vida de cristiano? Ok? Que poder tem o Espírito Santo? Sendo ele Deus, porque o poder de Deus que está em ti, habitando em ti, não há produzido todavia o câmbio e a transformação que Deus espera de ti. Amém? Repito, há práticas que nós outros hacemos, seres humanos, que comprometem nossa salvação. Aonde nós outros vamos à igreja, aonde vamos a persinar-nos delante de uma estátua, ou vamos participar da comunhão de domingo, da Eucaristia, enfim, não importa o grande temor, o grande amor que temos por la igreja e por la vida cristiana. Não. Importa saber que está sendo o Espírito Santo dentro de ti. Está provocando algum câmbio? Está provocando alguma transformação? Aqui, irmãos, a Bíblia diz no livro de Romanos, veja o que habla no livro de Romanos, para que você entenda o poder do Espírito Santo. E você lo tiene, amém? E você lo tiene. Disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vuestro culto racional. Não os conformeis a este siglo. Que está dizendo ele? Conformar-se a este siglo. Não os conformeis com as coisas deste mundo. É mais ou menos isso que ele está falando. Sino transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento. Uau, aleluia. Transformaos por meio de la renovação, renovar vuestro entendimento, para que comproveis qual seja a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Como vai haver esta transformação? Como vamos ter nossa mente renovada? Como é que vamos ir para a igreja e vamos cambiar? Éramos borrachos, deixamos de tomar. Será que é apenas uma decisão? Bueno, vou deixar de tomar e já. Não. Sabemos que um vício não sai de uno apenas por uma declaração. Não é através de uma palavra, de palavras de positivismo, verdade? Eu não vou tomar, eu não vou... Não, não é assim. Tem a ver com o poder de Deus. Muito pecado, muitos vícios, muita vida desordenada que a gente tem, a transformação se dá a partir do poder de Deus, não é de outra maneira. Muitas pessoas cometem pecados, não é porque querem pecar. Muitas vezes até se arrependem de haver hecho. Há um peso na consciência, há um remordimento, pero voltam a cair em no mesmo. E são pecados que se repetem, coisas que são como enfermidades crônicas que estão aí. E a pessoa tem aquele peso na consciência, aquele remordimento, aquela coisa, pero passado os dias volta a cair em lo mesmo e não logra livrar-se de esto. ¿Por quê, irmãos? Porque há coisas que solamente com o poder de Deus, amém? Solamente com a atuação do Espírito Santo, trabalhando de dentro hacia fora, o Espírito Santo promovendo o que está falando aqui o apóstolo Paulo.
verdade? Não os conformeis a este siglo, verdade? Sino, disse, transformaos por meio da renovação de vuestro entendimento. Esta renovação, esta transformação mental, emocional, psicológica, espiritual, não se dá sino através do poder do Espírito Santo. É assim, amém? Esse Espírito Santo que tu tens, amém? La mesma palavra que tu tens aí, tens na Bíblia na casa, de la mesma maneira. Então, quando chega o Pentecostés, ok? E Jesus disse que eles seriam bautizados, verdade? Seriam revestidos do poder de Deus. Não muitos desses, não, como disse aqui, vamos ver a palavra que ele utilizou. Dentro de não muitos dias, Jesus sube ao cielo, irmãos, e sucede o quê? Sucede que eles estão em um aposento alto, 120 pessoas estão aí, disse, capítulo 12, livro de Hechos. Quando chegou o dia do Pentecostés, estavam todos unânimes juntos. E de repente, vino do cielo um estruendo de um vento récio que soplava, o qual llenou toda a casa onde estavam sentados. Aleluia! Eu quero declarar, eu quero profetizar em tu vida, neste momento que tu estás vendo, assistindo esse vídeo. Eu quero declarar que tus olhos se abrem, eu quero declarar que tua mente se abre nesse momento e que tu recebas o bautismo do Espírito Santo aí mesmo. Só tu clamar por fé, somente que tu digas, Senhor Espírito Santo, venga sobre mim. Há uma promessa, Jesus disse que havia uma promessa do Padre, e depois vem e vuelve a falar a seus discípulos que a promessa vendria, e aqui está o momento da promessa cumprindo-se em la vida de estes homens. Eu la quero também. Amém? Se tu le pides com fé, o Espírito Santo viene sobre ti. Amém? Digo, não ele que habita, ele já habita em você. O que vem é um revestimento de seu poder sobre ti. Amém? É o bautismo com o Espírito Santo. E esta é a diferença, a grande diferença entre o católico e o cristiano evangélico. O cambio e a transformação se dá em la medida que tu recebes o bautismo do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse bautismo derrama poder sobre ti, porque o Senhor disse a esses discípulos, pero recebereis poder. Amém? Glória a Deus. Recebereis poder, disse, quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo. Glória a Deus. Poder. É esse poder, é esse bautismo no Espírito Santo que derrama uma unção de santidade, pureza, de um maior nível de temor e temblor delante de Deus. E a partir do bautismo do Espírito Santo, nossos olhos se abrem, nossos ouvidos se destapam. Amém? Coisas que creímos ser verdadeiras no passado, passamos a mirar de outra forma, passamos a ter revelação da Bíblia, da palavra. Já não vamos a ler a Bíblia apenas como um livro, como histórias e algo muito bonito, muito lindo, pero se nos abre o entendimento. E aí vem e empieza o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, sabe? Que vamos passando por uma transformação em nossa forma de pensar. Amém? Somos transformados. O bautismo do Espírito Santo derrama esse poder sobre nós outros. E aí, o que vai suceder? Bueno, nos abre a possibilidade de ser usados por Deus em los dones del mesmo Espírito. Amém? Dones. Vamos ver capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12, diz assim, capítulo 12 de Coríntios, vê o que diz. Não quero, hermanos,
que ignoreis acerca de los dones espirituales. Hermano e hermana católica que me está escutando, eu quero dizer-te para ti neste momento que estes dones estão à disposição de los cristianos, de los que adoram a Cristo, de los que tienen el Espíritu Santo de Deus. Tú lo tienes, eu lo tenho. Amém? A diferença está em que eu sou bautizado e quizá você não seja bautizado. Então, o Senhor te está apresentando neste momento a possibilidade que tu comeces a orar e clamar: Senhor, eu quero ser bautizado no Espírito Santo. Eu quero receber esse revestimento de poder de lo alto que vino sobre os cristianos de la igreja primitiva, aí quando estavam os discípulos reunidos, que hoje as igrejas cristianas recebem esse bautismo do Espírito Santo. Eu lo quero, porque é a única forma em que eu vou poder ver estes dones sendo manifestados em minha vida. Estes dones estão à tua disposição também. Então se diz o apóstolo Paulo: não quero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabeis que quando erais gentiles ou eram inconversos, se os extraviava levando-os como se os levava a los ídolos mudos. Vê? Aqui habla de los ídolos, idolatria. Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito de Deus chama anatema a Jesus. E nadie pode chamar a Jesus Senhor, sino por el Espírito de Deus, Espírito Santo. Agora bem, há diversidade de dones, pero el Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, pero el Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, pero Deus, que hace todas as coisas em todos, é o mesmo. Aleluia. Pero a cada um, ponga atenção no que disse aqui o apóstolo Paulo. Amém? Isto é para ti que me está escutando. Por isso eu te digo, te vou a motivar nesse momento, empeces a orar e a pedir: Espírito Santo, eu quero ser bautizado, eu quero ser revestido de poder. Eu sei que tu habitas em mim, pero quero ver tu poder manifestando-se através de mim. É esse poder quando derramado em nós outros, meus amados irmãos, que nos transforma realmente em outras pessoas. Amém? Disse: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palavra de sabedoria. Vou falar aqui de 12 dones do Espírito Santo, amém? Não vou entrar em detalhes sobre eles, porque isso já seria outro assunto, pero vou falar apenas da existência de 12 dones aqui específicos do Espírito Santo, aunque a Bíblia habla de outros dones existentes também. Disse um, palavra de sabedoria. A outro, palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Palavra de sabedoria e palavra de ciência. Mais tarde explicamos, tá bem? Não vamos entrar em detalhe. A outro, fé. É um dom espiritual a fé. Não a fé crer para a salvação, a fé que produz milagros, amém? Fé, por o mesmo Espírito. A outro, dones de sanidades, por el mesmo Espírito. A outro, el hacer milagros. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, diversos gêneros de línguas. A outro, interpretação de línguas. Amém? Glória a Deus. Estamos falando de los dones del Espírito. 9 dones do Espírito Santo. Amém? Não 12, 9. Amém? Disse: pero todas essas coisas las hace uno, el mismo Espírito, repartiendo a cada uno em particular como ele quiere. Amém? Tu tienes que pedir: Senhor, eu quero os dones do Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero dones de sanidade, poder sanar enfermos, orar e poner a mão sobre os enfermos e eles sejam sanados. Eu quero poder fazer milagros por o poder de tu Espírito. Eu quero um dom chamado discernimento de espíritos. Quantas pessoas são acometidas por espíritos malignos e não sabem, não discernem o que está sucedendo com suas vidas? Este dom de discernimento te ajuda a entender o ambiente espiritual. É tremendo.
Esse dom é tremendo quando se manifesta em nós outros. Agora, para terminar, não me estender muito, quero falar apenas do poder de transformação do Espírito Santo. A partir do momento que somos bautizados em Espírito Santo, o processo de transformação se acelera. Amém? Por isso eu digo, a grande diferença entre o cristiano evangélico e o cristiano católico. Porque o evangélico, o cristiano evangélico, que tomava, que se prostituía, que era drogadito, que era ladrão, que era um montão de coisas, vai para a igreja e com o passo do tempo essas coisas ele vai deixando atrás e vai sendo transformado e vai tendo uma vida espiritual ativa, verdade? Com poder, com manifestação do Espírito Santo. E porque se essa mesma pessoa fora participar da igreja católica, possivelmente ia seguir tomando, drogando-se, prostituindo e vendo como normal, verdade? Por quê? Veja o que sucede aqui. Veja o que disse aqui. Disse assim o apóstolo Paulo. Capítulo 4 de Efésios, ok? Esse é apenas um passagem que fala desse tema. Há muitos outros passagens que falam destes pecados, amém? Então, se disse assim o apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 22. Enquanto a la passada maneira de viver, veja, a la passada maneira de viver, despojaos do viejo homem, despojar-se como quitar uma roupa sucia, verdade? Despojaos do viejo homem que está viciado conforme a los deseos engañosos e renovaos en el espírito de vuestra mente, como habla em Romanos, transformar vuestra mente. Vestíos de um novo homem, criado segundo Deus, em la justiça e santidade de la verdade. Agora veja, essa transformação, esta renovação desse homem bautizado no Espírito Santo, solamente com o poder do Espírito Santo e com a revelação da palavra, é que esta pessoa vai ir logrando desvencilhar-se dessas coisas que vamos a ler agora. Acuerde-se que se despojou do viejo homem, se renovou sua mente e se vestiu de um novo homem. Aí disse o apóstolo Paulo, por lo qual, veja, desechando a mentira, habla a verdade cada um com seu prójimo, porque somos membros los unos de los outros. Airaos, pero não pequeis. Não se ponga o sol sobre vuestro enojo. Não é que não se vai airar, não é que não se vai enojar, sim, vai, mas não pode pecar porque está enojado, verdade? Disse, ni deis lugar ao diabo. El que hurtava, não hurte mais, sino trabaje, haciendo com suas manos lo que es bueno, para que tenga que compartir com o que padece necessidade. Nenhuma palavra corrompida salga de vuestra boca. Que é uma palavra corrompida? Uma palavrota, uma mala palavra, uma maledicência. Amém? São palavras corrompidas, palavras torpes, como dizem na Bíblia portuguesa, palavras corrompidas, verdade? Diga-se, palavrota. Amém? Los cristianos, o Espírito Santo põe temor em nosso coração, de forma que vamos cambiando até o linguagem, a forma de falar. Como se dá isso? E por que se dá isto? Porque o Espírito Santo vem com poder em nós outros e empieza a ser essa transformação de dentro hacia fora. Com o bautismo do Espírito Santo, este câmbio, essa transformação é tremenda e sucede com o passo do tempo, evidentemente, sempre quando a pessoa se mantém, amém? Se dispõe a ser cambiada. Eu não estou dizendo que todo cristiano se vuelve santo, amém? Não. Há cristianos que hablam malas palavras, há cristianos que mentem. Por quê? Porque sua relação com Deus depende de sua persona. Amém? O Espírito Santo vem, te reviste de poder pela decisão de caminhar em santidade é tua. Amém? Então, se ambos podem pecar, verdade? Há cristianos evangélicos bautizados em Espírito Santo que pecam
e sabem que são conscientes em seu pecado. Pero isso porque já não têm temor de Deus, não têm temor do Espírito Santo que está em eles, ou seja, levam na vida cristiana sem compromisso com Deus, entende? Pero não todos são assim, verdade? A grande maioria não. Então se disse, nenhuma palavra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. E não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fuisteis sellados para o dia de la redenção. Quizá em outro momento vamos falar do sello do Espírito Santo. A diferença do sello do Espírito Santo e do bautismo do Espírito Santo. Amém? Vamos falar disso outra hora. Há uma diferença. Disse, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria, maledicência e toda malícia. Antes sede benignos uns com outros, misericordiosos, perdoando-os uns a outros, como Deus também perdonou a vosotros em Cristo. Ok? O livro de Gálatas, para terminar isso também, para terminar, vea lo que habla de las obras de la carne e o fruto del Espírito. Veja, isso aqui é tremendo. Dice aqui, digo, pues, andad en el Espírito. Qual Espírito Santo? A letra maiúscula, Espírito. Andad en el Espírito e não satisfagais los deseos de la carne. Porque o desejo de la carne é contra el Espírito. E o del Espírito é contra la carne. E estos se opõem entre si para que não hagáis lo que quisieres. Amém? O Espírito Santo que habita dentro de você e habita dentro de mim, amém? Entra em um confronto com nossa carne, com nossos desejos pecaminosos. Nossa carne quer pecar, nossos desejos, nossas vontades pecaminosas querem sair a flote e cometer toda barbárie que nós outros cometíamos quando estávamos sem Cristo. Pero o Espírito Santo confronta nossa carne e disse que há como que se opõem entre si. Amém? Porque o Espírito é santo e não vai querer habitar em um templo imundo, sucio, cochino. Amém? Imagine-se você, adultério é um pecado abominável para Deus. Um de los muitos pecados, e todo pecado para Deus é a abominação contra Deus. Como o Espírito Santo vai habitar num templo sucio, contaminado, lleno de drogas, de adultérios, de fornicação, de mentiras, de maledicências, de iras, de violências e todo o demais? Então, se o Espírito Santo entra num templo que não está limpo, está sucio, pero ele vai promover uma limpeza generalizada dentro de nós outros. Amém? E aí está a grande diferença que estou dizendo entre o cristiano católico, verdade, e o cristiano evangélico. Amém? E o cristiano evangélico se somete a uma vida espiritual, a uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E os cambios e a transformação se dá à medida que ele se entrega. Repito, não todos se entregam efetivamente, alguns levam sua vida aí como, são cristianos meia boca, verdade? Pero o que se entrega realmente é o que decide dizer, Senhor, quero cambiar de vida, não quero seguir com a vida que tinha, e o Espírito Santo que está dentro, e o revestimento que Deus te derramou sobre ti, isso vai acelerar o processo. Amém? Então vai depender, evidentemente, da persona. Disse, pero se sois guiados pelo Espírito, não estáis bajo a lei. E manifiestas são as obras de la carne. Estou lendo Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ok? Disse, e manifiestas são as obras de la carne. Veja que essas obras estão dentro do ser humano. Evidentemente, não todos, não quer dizer que todas estão em uma só pessoa, alguns têm uma coisa, outros não têm outra, pero são malignidades, iniquidade que levamos dentro.
e temos que fazer lo possível, como hemos visto em Efésios, despojar-nos del viejo hombre, amém? Então se diz aqui, e manifiestas são as obras de la carne que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, amém? Que sabe, você disse, não, é que não adoramos as estátuas, os santos, é reverência. Não adoramos a Maria, apenas reverenciamos. Não, é idolatria, é estátua, ídolo, o que seja. Para Deus é idolatria, não importa a palavra que queramos aí utilizar, amém? Pero esse é outro tema, não quero entrar nesse assunto, tá bem? Pero a Bíblia está falando aqui, amém? Obras de la carne, idolatria, hechicerias. ¿Ah? Tu que tens a prática de consultar horóscopo, é hechiceria. Consultar a los muertos, ir a los brujos, rogar carta para saber tu futuro, lo que vai passar contigo, ou o que está sucedendo com tu vida, isto é hechiceria, abominação para Deus. Imagine-se que tu vas a la igreja de domingo, aí está o sacerdote dando o sermão de domingo, lendo a homilia, tu estás aí, participa de la Eucaristia, todo feliz e contente em família, aí sai dali, alguma coisa sucedeu em tu vida, vas a buscar um curandeiro, um brujo, um rezador, ou alguém que roga cartas para descobrir tu passado, tu futuro, tu presente. Tá entendendo? Tá entendendo a situação? Como isso vai agradar a Deus? Não pode, não agrada. E o senhor está falando aqui, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensiones, heresias. Heresias é crer em falsas doutrinas, amém? Perdão, aqui já está descarregando a bateria. Falsas doutrinas, verdade? Envidias, homicídios, borracheras, amém? Orgias sexuales, por supuesto, coisas semelhantes a estas, acerca de las quales os amonesto, como já os lo he dicho antes, que los que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Amém? Acabamos de ler aqui uma lista de coisas que o ser humano vê como normal no mundo. Mentira é normal, buscar o brujo é normal, buscar um curandeiro, um rezador é normal, la borrachera, é fiesta, vamos a la fiesta, borrachera. Disse que pessoas que tales coisas praticam, disse a palavra, que não heredarão o reino de Deus, ou seja, não vão ao cielo, irmãos. Por mais que tu diga, não, porque vamos ao cielo, que Jesus nos ama e que Maria está intercedendo por nós outros, não. Se praticam essas coisas, não vão ao cielo. Aqui está escrito, aqui, não sou eu que estou falando. A Bíblia está escrito claramente. Em outros passagens, habla de outros tipos de pecado, habla de pecados sexuais, habla de lesbianismo, habla de lo que hoje dizem que é politicamente correto, não se pode falar, porque os gays é pecado. É abominação para Deus, homem com homem, mulher com mulher. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de los cielos. Não importa que as pessoas te pongam em enemistade contigo, não me hable dessas coisas. De por si, esse Cristo que tu adoras, eu não o quero. Esta igreja eu não la quero porque me proíbe ser como eu sou. Eu me vejo assim e sou assim. Não. Não importa como te sientas, não importa o que digas. Aqui disse que os que praticam tais coisas não heredarão o reino de los cielos. Amém? Então, se eu quero finalizar aqui, e essa é a minha intenção, que tu busques o bautismo do Espírito Santo. Te garantizo que tu vida vai cambiar como del água ao vinho. Será uma transformação tremenda. Tu vida espiritual vai passar por uma transformação que tu vas a ler a Bíblia de outra maneira, vas a entender as coisas espirituais de uma outra maneira. Tu vida vai cambiar, situações, seja problemas emocionais, psicológicos que tu tienes aí, maldições do passado, generacionais. Todo esse Espírito Santo começa aí quitando essas coisas de ti, transformando tu vida.
libertando-te de situações de la vana maneira de viver, como disse em Efésios o apóstolo Paulo, vá passando você e você por uma renovação, por uma transformação da mente. Tu vida espiritual passa por uma transformação tremenda. Tu agarras um maior amor e carinho por as coisas de Deus. Amém? Eu te motivo a orar e dizer, Senhor, eu quero ser bautizado no Espírito Santo de Deus. Você vai ver que tu vida vai cambiar del água ao vinho. O câmbio é rotundo, é tremendo, é real. Amém? Eu quero orar nesse momento e pedir, Senhor Espírito Santo de Deus, os que vão escutar esse vídeo, há muito que falar desse tema, Senhor, há muito que escudrinhá-lo. Eu estou dando apenas uma visão panorâmica do tema do Espírito Santo. Há muito que falar, Senhor, oh Deus, pero não quero estender-me muito. Quero pedir-te, Espírito Santo, que tu les abra o entendimento deste pueblo, destas vidas que vão escutar, vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Te pido, Senhor, que tu revista de poder a eles, que tu los bautize com tu poder, que venga e descenda de lo alto um revestimento de poder, que sejam bautizados em Espírito Santo, que sejam ativados os dones do Espírito Santo que está em Coríntios capítulo 12, que sejam transformados de glória em glória, de poder em poder, por el Espírito Santo de Deus, que sejam transformados em sua mente, em sua maneira de viver, que sejam despojados do viejo homem. Tu palavra disse que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura és, as coisas viejas passaram, agora todas são hechas novas. Para que isto suceda, é necessário passar por um novo nascimento que habla em João capítulo 3, nascimento por el agua, pero nascimento por el Espírito, que o Espírito Santo descenda sobre ti, que tu ores em fé, que tu clames em fé ao Senhor e diga, Senhor, eu quero ser bautizado no Espírito Santo, e o Senhor vendrá, porque és uma promessa del Padre. Todo aquele que pedir com fé, receberá o Espírito Santo de Deus. Recebe o sopro do Espírito Santo sobre ti, e nesse momento seas bautizado pelo Espírito Santo e tenha tua vida cambiada e transformada para a glória e honra do Senhor Jesucristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Outro dia,